6 ações ou comportamentos que não deixam, até impedem de ter resultado nos treinos. Vamos para a prática, vamos ver quais são essas 6 ações e comportamentos, como que faz entender o motivo pelo qual elas atrapalham e sim, corrigir. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach e eu treino homens acima dos 40 anos para saírem do sedentarismo absoluto e entrarem em forma. Vamos para a prática. Sim, vamos ver na prática. Nada melhor do que ver na prática. Quando eu vejo na prática, eu introjeto aquilo para dentro de mim. Eu trago aquilo para dentro de mim, comunico a cada célula do meu corpo e fica muito mais fácil de eu fazer o que tem que ser feito. Então a gente vai realmente ver em detalhes cada uma das 6 ações e comportamentos. Se você já está curtindo esse conteúdo, faz assim, ó, clica no curtir. Quando você clica no curtir, sabe o que acontece? Você dá a oportunidade de outras pessoas terem acesso a esse conteúdo. Você transborda para outras pessoas, bem bacana, né? E compartilha com aquela pessoa querida que você sabe que treina e talvez nem conheça essas 6 ações ou comportamentos. Compartilha com ela, mas compartilha agora. Temos que deixar claro o seguinte: eu não conheço ninguém, não fiz avaliação em ninguém e o que nós vamos falar aqui é geral, não é específico, não é personalizado para ninguém. Mas, via de regra, serve para a grande maioria das pessoas e vai trazer os resultados para a grande maioria das pessoas. É o ajuste necessário que precisa ser feito em relação a essas 6 ações e comportamentos para quem realmente deseja ter resultado nos treinos. Então vamos lá, vamos parar de conversa e vamos ver na prática acontecendo. Fui! Vamos de prática então, vamos lá. Primeiro ponto, primeira ação, primeiro comportamento é o de não tomar café da manhã. A gente já falou sobre isso aqui quando eu estava dando exemplos, contando histórias de pessoas. Pensa só, eu fico lá 8 horas sem comer, dormindo, né? E aí eu não tomo café da manhã. Acordo lá 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, não sei. Vou comer só meio-dia. Então eu fico lá às 8 horas sem dormir, depois mais 4, dá 12 horas sem comer, desculpa. Às 12 horas dormindo sem comer e depois mais 4 horas. 12 horas sem comer. É muito tempo. É muito tempo. Tem algumas proteínas no nosso corpo que elas duram horas. Então eu fico sem, porque essas proteínas vêm da nossa alimentação. O café da manhã, né, aquele papo, né? Tome o café da manhã como um rei, almoce como um príncipe e jante como um mendigo. É real. É real. Né? Guardadas as devidas proporções, naturalmente, né? Não é uma regra absoluta. Por exemplo, treinei à noite, eu não vou comer como mendigo, porque eu preciso repor, né? Preciso fazer minha refeição pós-treino. Mas enfim, eu tenho que tomar um café da manhã bacana, um bom café da manhã. E quando eu não faço isso, eu estou em jejum. E aí, o que acontece? Já que eu não me alimentei, eu começo a usar proteína que devia estar construindo um músculo como fonte de energia. E a proteína, ela é cara não só lá no mercado. Vê 1 quilo de arroz e 1 quilo de carne. Qual é mais caro? Não, mas ela é mais cara também biologicamente, porque a proteína está construindo um músculo e não sendo usada como fonte de energia. A fonte de energia, para eu fazer o exercício, para eu fazer a contração muscular, a energia que está sendo gasta aqui vem do carboidrato e não da proteína. Não, Eduardo, não, você está enganado, Eduardo. Vem da gordura, não vem. Não vem. A gordura não tem a capacidade de oferecer energia aqui, ó, para eu fazer um treino de musculação. A gordura é utilizada quando eu estou fazendo atividade física de baixa intensidade. Por exemplo, estou aqui, ó, parado. Estou usando gordura como fonte de energia. Respirando, né? Oxigênio, tá tudo ok. Levantei e comecei a caminhar. Estou usando gordura. Beleza. Comecei a apertar mais o passo, aumentar a velocidade, aumentar a intensidade. A intensidade numa caminhada, numa corrida, num pedal, na natação, é traduzida pela velocidade. Quanto mais veloz, mais intenso. Estou usando gordura. Vai chegar uma hora que eu aumentei tanta intensidade, eu aumentei tanta velocidade, que a gordura não é mais suficiente para fornecer energia para mim.
Olha só. E aí eu começo a usar também o carboidrato como fonte de energia. Olha só. Aí sim, eu começo a usar o metabolismo aeróbio e o anaeróbio para ajudar o aeróbio. O que acontece? A musculação é alta intensidade. A gordura não dá conta. Se eu estou correndo numa intensidade mais alta, a gordura também não dá conta. Se eu estou pedalando numa subida, estar ofegante é um exemplo clássico que eu já passei do meu metabolismo aeróbio. O metabolismo aeróbio não está dando conta. Então, não tem sentido, né, eu não tomar café da manhã. E o pior ainda, né, que é o desdobramento disso, é eu fazer atividade física em jejum. Que é tudo que eu acabei de falar, né? Juntando as duas, né? Principalmente para quem faz de manhã. Tem que tomar um café da manhã. Eu tenho que ter energia aqui, ó, para utilizar. Eu não posso estar usando a proteína como fonte de energia. Muito bom. Entendido isso, vamos para a segunda parte, que é do whey, né? Que é o caso que eu contei da aluna, que eu encontrei com ela lá no bebedouro e ela batendo no shake de whey. Só pelo que eu falei aqui, né? Então, estou lá, fazendo atividade física, gastando o carboidrato do meu músculo, gastando o carboidrato o carboidrato, né, dentro do músculo está em forma de glicose e a glicose se ajunta formando glicogênio. Então, eu tenho um estoque de glicogênio. Eu estou fazendo aqui, eu estou gastando meu estoque de glicogênio, certo? Acabei o treino, gastei meu estoque de glicogênio de vários músculos. O que eu preciso agora? Repor o estoque de glicogênio, de glicose no músculo, que vem da onde? Do carboidrato. Então não tem sentido eu só tomar um whey e achar que está tudo certo. Não está tudo certo. Eu preciso repor o carboidrato. Por isso que eu falei, inclusive, né, agora há pouco, se a pessoa treina à noite, ele precisa repor o carboidrato à noite. Não importa, se está treinando à noite, tem que repor o carboidrato à noite. Muito bom. Uma outra questão é não fazer o número de repetições estabelecida. Então, eu estabeleci lá 2 séries de 10, 2 séries de 12, 2 séries de 15. E a pessoa faz, em vez de 15, faz 12, em vez de 12, faz 10, em vez de 10, faz 8. Ela não vai conseguir atingir o objetivo que eu quero. Então, olha só, é o que eu falo, né? Treinar no limite, porque treinar no limite não é perigoso. Perigoso é treinar acima do limite. Aí sim é perigoso. Então, eu coloquei um peso suficiente para fazer 10 movimentos, certo? A pessoa faz 8. Então, ela não está atingindo o máximo que eu quero. Porque aquele peso, ele está traduzindo, né? ele está sendo... A tradução da intensidade na sala de musculação é o peso. Então, o peso está traduzindo a intensidade. Tá, eu coloquei um peso para ter uma intensidade X para 10 movimentos. Eu estou fazendo 8 movimentos. Então, eu estou diminuindo o volume de treino, né? O volume é a quantidade de treino, então o número de repetições, e não vou conseguir atingir a intensidade que eu quero. Não tem lógica nenhuma. Estou roubando. Roubando de quem? Roubando de quem? Do professor? Do personal? Do especialista? Não, de mim mesmo. De mim mesmo. Não tem lógica nenhuma fazer isso. Então, faz o número de repetições que foi estabelecido. Simples assim. Um outro ponto é... A pessoa faz o seguinte, né? Ela não respeita os intervalos. Então, aqui na VIP, a gente não tem intervalo. A gente treina num método que é o B7. Faz um exercício sem intervalo, faz o outro, sem intervalo, faz o outro, sem intervalo, faz o outro. Ok? Mas eu sei que em vários outros estabelecimentos de treino, tem intervalo. 30 segundos, 45 segundos, 1 minuto e meio. E aí a pessoa não respeita esse intervalo. Ela passa o intervalo. Ou tem até casos que a pessoa faz menos intervalo. Se a pessoa... Eu passei 2 séries de 10 com peso X. Ela não respeita o intervalo, ela faz menos intervalo. O que quer dizer? Que o peso está leve.
Então tá. Ou ela dá muito intervalo e eu não consigo imprimir a exigência que eu quero imprimir naquele treino, porque ela descansa demais. No nosso caso, a pessoa não tem descanso. E é dentro daquele bloco de treino, tem um bloco de treino. Normalmente a pessoa tem 2 blocos de treino. No meu caso, tem 3 blocos de treino. Eu tenho uma exigência dentro daquele bloco. Se eu começo a dar intervalo aqui no meio, a exigência começa a cair. Não tem lógica. Então, se o especialista setou qual que é o meu intervalo, eu tenho que respeitar esse intervalo. Fazer exatamente o intervalo que foi sugerido. Não tem como eu fazer um intervalo aleatório da minha cabeça. Simples assim. Simples assim. Então, olha só. Falamos aqui do café da manhã, do treino em jejum, do whey, não fazer o número de repetições que foi estabelecido, não respeitar os intervalos de treino e da alimentação pós-treino, né? O whey estava já falando disso, né? Mas vamos pensar aqui, né? De uma forma geral, eu tenho que ter carboidrato, né, na alimentação. Eu vou terminar o treino e vou comer só uma saladinha com um peito de frango. Não, porque esse peito de frango vai ser processado lá dentro do meu metabolismo e vai virar fonte de energia para repor a glicose do músculo. Não, Eduardo, você não está entendendo. Você não entendeu. É a gordura que vai ser utilizada. Não vai, porque o carboidrato em excesso, ele é transformado em gordura. A proteína em excesso é transformada em gordura, mas a gordura não tem capacidade de ser transformada em proteína e nem em carboidrato. Simples assim. Simples assim. Então, vamos pensar nessas ações, nesses comportamentos e fazer os ajustes necessários para eu realmente conseguir ter o resultado desejado. Para eu ter o resultado que eu coloquei lá para mim que eu queria ter. Não tem lógica, né? Não tem lógica fazer desse jeito. E mais um comportamento ou ação, né? Que a gente falou, né? De não respeitar, né, o número de repetições que foi estabelecido. E tem também de pular exercício. Pula exercício. Não faz algum exercício. Aí o que acontece? Além de eu não ter, no nosso caso aqui, além de eu não ter exigência do bloco necessária que eu coloquei ali, aquele número de exercícios, aquele músculo vai começar a ficar deficiente. Os outros músculos vão desenvolver e aquele músculo vai ficar deficiente. Vou ter menos gasto calórico. Percebe que não tem sentido? Então tá. Essas são as ações e os comportamentos que eu disse que impedem, atrapalham e até, em alguns casos, impedem ter o resultado desejado. Viu? Viu ou não viu? Viu, né? Não tem mais como desver e ouviu, não tem mais como desouvir. Então, aquele papo de ignorância era uma bênção, não é mais. Agora eu sei o que está atrapalhando, o que está impedindo eu ter resultado no treino. Agora é só ajustar. Óbvio, se fez sentido, né? Se fez sentido, vai lá e faz o que tem que ser feito. Porque não adianta vir aqui, ouvir tudo isso, achar bacana, balançar a cabeça, dizer que sim, falar que faz sentido, conta no almoço de família, conta no happy hour da empresa e não coloca em prática, não implementa as mudanças que têm que ser implementadas. É hora de fazer isso, é agora, é já. Faz o seguinte, óbvio que talvez nem todas façam sentido, algumas façam sentido, implementa que faz sentido, ok? Algumas eu já conhecia, ok? Algumas eu já faço, ok também, mas faça aquelas que fizeram sentido, que eu preciso ajustar, ajusta. Ajusta e colhe os resultados. E faz o seguinte, além de tudo isso, faz o seguinte, comenta aqui para eu saber como é que foi, qual resultado você teve, que diferença que você percebeu, qual você fala, isso aí não tem nada a ver com o que você está falando, Eduardo. Qual que você fala, nossa, isso aqui eu nem sabia. Comenta para a gente trocando ideia. E curte, porque quando você curte, você vai dar a oportunidade de outras pessoas também verem tudo isso. É uma forma de contribuir com as pessoas, né? Atrair as pessoas para ver esse conteúdo.
E talvez você tenha lembrado de alguém. Puta, fulano tinha que estar aqui vendo isso. Nossa, é a cara dele, ele precisava ver isso aqui. Então compartilha com essa pessoa agora, eu tenho certeza que ela vai ser grata. Tenho certeza que essa pessoa vai ser grata. E se você não está seguindo ainda o canal, começa a seguir para não perder conteúdos bacanas como esse aqui. Começa a seguir agora. Vai lá, faz acontecer, começa a ter resultado consistente, começa a ter o resultado desejado, começa a ter ainda mais resultado para quem está tendo resultado, começa da forma certa para quem está começando agora, para quem ainda não está tão envolvido assim, para quem está dando os primeiros passos. É isso. Faz acontecer de verdade. Vem comigo, fica a dica. Valeu!